As duas escolas, materialista e espiritualista, e a experiência da realidade. Aqui estamos, esta noite, para conversar com vocês amplamente. Vocês vieram aqui para me escutar e eu, francamente, estou aqui para lhes falar. Acima de tudo, o que necessitamos é uma mudança total em nossa maneira de viver, em nossa maneira de pensar e de sentir. Necessitamos, pois, mudar totalmente nossa vida, porque todos, na realidade de verdade, sofremos, estamos cheios de indizíveis amarguras, temos múltiplos anseios, aspirações, etc. Quando tem lido algo na vida, inquestionavelmente reflete. Muitos temos lido sobre a vida no Tibete, e temos estudado, por exemplo, autores como Martins Lobsang Rampa, Krum Heller, Mário Roso de Luna, etc. Se nos fala de palácios maravilhosos, de cidades encantadas e muitas outras coisas. Obviamente, gostaríamos todos de ver algo distinto, ouvir algo diferente, chegar a um lugar onde não existisse esta vida dolorosa e insuportável na qual nos encontramos, o ruído das cidades, os automóveis, a gasolina, a fumaça, as amarguras de cada instante, as penas, os sofrimentos incessantes. Desafortunadamente, as gentes não sabem como mudar sua vida, e isso é, precisamente, o que esta noite vamos estudar. Acima de tudo, é bom entender que nos encontramos em instantes de crise mundial e de bancarrota de todos os princípios. Estamos ante o dilema do ser e do não ser da filosofia. São estes momentos de angústia indizível. Faça urgente, pois, compreender qual há de ser o caminho que nos há de levar à verdadeira felicidade. Amigos, é necessário que nos conheçamos a si mesmos profundamente em todos os níveis da mente. No mundo há, essencialmente, duas escolas que se combatem mutuamente. De um lado temos aos materialistas ateus, inimigos do eterno, do ser, e no outro, temos nós a gente de tipo espiritual, as gentes religiosas. São duas escolas que lutam até a morte pela supremacia, e qual terá a razão? Isso é o que esta noite vamos investigar profundamente. Bem sabemos nós que a dialética materialista de Carlos Marx invadiu as mentes de milhões de pessoas. Ninguém desconhece, por exemplo, que na Rússia soviética existem milhões de pessoas entregues, pois, ao estudo do materialismo dialético. Por outra parte, as religiões lutam terrivelmente pela supremacia. As religiões têm seus dogmas, suas crenças, querem impor suas ideias em todas as partes e em todos os países da Terra. Estamos vivendo essa luta cruenta que existe entre a religião e o materialismo. É necessário que nós nos façamos conscientes desta questão. Quem terá a razão, os materialistas ou os religiosos? Obviamente, requerem-se estudos para compreender. Acima de tudo, que coisa é a matéria? Realmente isso é algo que o materialismo não entende. Por que se dizemos que matéria é um pedaço de ferro, então que coisa é o algodão, ou que coisa é um pedaço de vidro, ou um pedaço de cobre? Afirmar em forma global que tudo isso é matéria, pois, em verdade, resulta demasiado empírico. Ninguém, em química, se atreveria, por exemplo, a dar-lhe o nome de fósforo a quanta substância encontre no laboratório. Em física, sim se comete esse erro, chamar matéria ao ferro, ou ao algodão, ou ao cobre, ou ao sulfato de sódio, absurdo. Na realidade de verdade, os pontífices do materialismo não conhecem a matéria. Mas aprofundemos um pouco mais nesta questão. Então, que coisa é a matéria? Devemos entender isto para que possamos orientar-nos na vida, e quero que vocês ponham muita atenção. Isto é algo que não se conhece, a matéria é terra incógnita para a ciência, ninguém sabe que coisa é matéria. É um conceito da mente, mas um conceito que pode estar, ou não, equivocado. Normalmente está equivocado, porque chamar matéria a quanta substância existe no mundo, é falso. Um modo do movimento, dizem alguns homens de ciência, isso é matéria. Mas essa frase resulta muito socorrida entre gentes de pensamento científico. Então, que é? Ninguém o sabe. Mas os gnósticos sim sabemos que coisa é a matéria. Realmente, isso que vemos nós como matéria, não é mais que uma cristalização da substância homogênea original, primitiva, divinal.
Obviamente, tal matéria ou tal substância deve ter dois polos, o positivo e o negativo. Originalmente, a substância essa que chamam matéria, esteve no caos antes de que amanhecesse a vida. A Terra como substância, esteve depositada entre o caos profundo há milhões de anos, era uma substância informe, uma espécie de semente, um germe cósmico dentro do qual estava contido tudo que atualmente vocês veem ao seu redor. Essa substância era puríssima, inefável, homogênea. Assim como o germe de uma árvore contém em si a toda a árvore, em estado latente, assim também esse mundo anímico, essa substância, dos gnósticos, esse Ilester, era uma semente que continha, em si, tudo que atualmente existe no mundo, um germe cósmico e isso era tudo. Mas esse germe, essa substância, esse espírito, era uma só coisa, era homogêneo. Quando amanheceu a vida universal, esse germe foi diferenciado pelo impulso elétrico do logos causal. Então adveio como um caos, e tal caos foi fecundado, por sua vez, pelo fogo. E aquele germe teve vida, e a teve em abundância, começou a cristalizar sob o impulso da palavra criadora do primeiro instante. Foi o fiat luminoso e espermático da aurora do Mahamanvantara, quem originou a cristalização desse mundo-germe. Em princípio esse mundo-germe não foi mais que um mundo da mente, mais tarde cristalizou na forma astral, e muito mais tarde na forma vital, e por último, na forma física que atualmente tem. Pelo impulso elétrico primitivo, original, aquele germe de vida chamado Terra, se diferenciou em polos positivo e negativo. Mas através do tempo e das idades, os dois polos da vida universal chamados espírito e matéria, se foram diferenciando cada vez mais e mais, até chegar a ser o que agora são. Assim que, na realidade de verdade, espírito e matéria não são senão duas formas do mesmo, isso é tudo. O espírito é matéria rarefeita, a matéria é espírito cristalizado. Assim que as duas escolas que se combatem mutuamente se fundamentam na ignorância, por que polarizar-se unicamente pelo aspecto negativo chamado matéria, é absurdo, ou agarrar-se aos dogmas intransigentes de muitas seitas religiosas, é também absurdo. A verdade não está na tese nem na antítese, senão na síntese. A verdade não se resolve com a luta dos contrários, só mediante a síntese podemos em verdade resolver o problema dos opostos. Assim que a matéria, em última síntese, não é mais que substância homogênea desconhecida para os físicos, totalmente desconhecida. Chegou a hora de entender que a luta entre espiritualistas e materialistas se fundamenta na ignorância, porque o espiritualismo é tão só o polo positivo de dita substância, chamada Terra, e o materialismo é o outro polo, o polo negativo. Mas a verdade não está no polo positivo nem no polo negativo, senão na síntese. Por isso nós, os gnósticos, advogamos por um monismo transcendental, chegamos à conclusão de que o que importa é a substância universal, e que essa substância chamada Terra ou matéria, ou como a queiramos denominar, em última síntese é algo homogêneo, puro, espiritual e terrivelmente divinal. Obviamente, pois, se a verdade não está no espiritualismo nem no materialismo, onde a devemos buscar? Em qualquer um dos dois polos. Não, devemos ir à síntese, devemos buscar a verdade dentro de nós mesmos, aqui e agora. Mas é necessário chegar à experiência da verdade, e ninguém poderia chegar à experiência direta da verdade se antes não desintegrasse o ego. É necessário que vocês saibam que tem um eu. Quando batem em uma porta, por exemplo, e lhes perguntam: quem és? Respondem: eu. Esse eu é o que há que autoexplorar. Que temos dentro? Que somos? Que sabemos da vida? Que sabemos da morte? Necessitamos autoexplorar-nos para autoconhecer-nos. Certamente, o corpo físico não é tudo. Um corpo está formado por órgãos, os órgãos por células, as células por moléculas, as moléculas por átomos, e se fracionamos um átomo, liberamos energia. Em última síntese, o corpo físico se resume em distintos tipos e subtipos de energia. Necessitamos, em verdade, nós, autoexplorar-nos para autoconhecer-nos. Mas além do corpo físico temos um assento vital, este já foi descoberto, pelos físicos russos, inventaram uma lente com o qual veem o corpo vital, o estão estudando,
o tem fotografado. Esse corpo vital é o fundamento da vida orgânica, mas mais além do corpo físico com seu assento vital, está o eu, o mim mesmo, o si mesmo. Amigos, é necessário que estudemos a esse eu, que o compreendamos, porque esse eu é um nó no livre fluir da energia universal, é um nó que há que desatar. O eu, em si mesmo, é uma multiplicidade de agregados psíquicos e cada um deles, inquestionavelmente, representa algum defeito de tipo psicológico. Nós necessitamos saber que a consciência, que é o mais digno, que é o mais decente que temos em nosso ser, está enfrascada entre todos esses múltiplos agregados que constituem o ego. É claro que necessitamos desintegrá-los para poder libertar a consciência. Só uma consciência livre e soberana, dona de si mesma, pode em verdade, meus queridos amigos, experimentar isso que é a verdade, isso que está mais além do corpo, dos afetos e da mente. Necessitamos conhecer a verdade. O grande Kabir Jesus disse: conhecei a verdade e ela vos fará livres. Qualquer ideia que nós tenhamos sobre a verdade, não é a verdade. Qualquer conceito que nós nos forjemos sobre a verdade, não é a verdade. Qualquer opinião que nós tenhamos sobre a verdade, não é a verdade. Necessitamos experimentar a verdade diretamente, como quando mete o dedo na brasa e se queima. Só a experiência da verdade nos dará as forças suficientes como para seguir pelo caminho que há de conduzir-nos à libertação final. Necessitamos, sim, liberar a essência para que possamos experimentar diretamente a verdade. A consciência, na realidade de verdade, é o dom mais precioso que temos. Desgraçadamente, a temos enfrascada entre o mim mesmo, entre nossa pessoa, entre nosso eu, nisto que carregamos dentro, entre nossos defeitos psicológicos. Necessitamos mudar totalmente, desintegrar esse mim mesmo, esse eu, acabar com isso que temos de inumanos e de perversos, para que a consciência livre possa experimentar a verdade. A consciência, em si mesma, é maravilhosa. Um pescador, por exemplo, acostumado a lutar contra os tubarões no imenso mar, não lhes temerá jamais nem poderá ser danado. Similarmente, a consciência desperta não pode ser danada pelas bestas mais terríveis do universo. Um lutador, um homem de guerra, com sua lança poderá defender-se dos piores inimigos, quebrar as couraças e os aços. Similarmente, aquele que tem a consciência desperta poderá defender-se das forças tenebrosas e não receber dano algum. Um químico que tenha inventado, por exemplo, um antídoto contra o veneno das serpentes, não seria vítima delas. Similarmente, aquele que tem a consciência desperta não poderá ser vítima de todos esses elementos psíquicos inumanos que existem em nosso interior. Se nos tem dito, e isso é verdade, que a consciência desperta é como o leão do Buda, ruge. E quando ruge, os perversos fogem espavoridos, mas os bodhisattvas, os discípulos que estão no real caminho, se acercam e escutam. Certamente, a consciência desperta é grandiosa, sublime, inefável, e nos confere múltiplos poderes. Em nome da verdade havemos de dizer que a consciência não a temos sabido usar até a data atual, a temos metida entre os diversos agregados psíquicos que constituem o mim mesmo, o si mesmo. Não são as escolas materialistas as que podem, em verdade, levar-nos à experiência da verdade, não são as escolas de tipo espiritualista, ou as religiões, as que podem levar-nos à experiência direta de isso que não é do tempo, de isso que está mais além do corpo, dos afetos e da mente. Quem queira chegar a conhecer a verdade, deve conhecer-se a si mesmos profundamente, deve autoexplorar-se para saber quem é, de onde vem, para onde vai, qual é o objetivo da existência, para que vivem, por que vivem. Amigos, eu lhes convido ao estudo de si mesmos, a que se conheçam. Vocês não se conhecem a si mesmos e necessitam conhecer-se. Se lhes tem dito muitas vezes que têm a consciência dormindo, mas não o entendem. E se as gentes do mundo lhes dissermos que dormem, se zangariam conosco, mas dormem. Existe a força hipnótica em toda a natureza, está ativa, é terrível. Obviamente, cada um de nós está hipnotizado e isso é lamentável. Vêm as guerras, e nós vamos às guerras contra a nossa vontade, mas vamos, porque estamos hipnotizados. Na realidade de verdade, as gentes nem sequer veem os fenômenos físicos que sucedem ao nosso redor. Não os podem ver, porque se acham em estado de hipnose. Fácil urgente,
pois, despertar. No mundo oriental, a consciência desperta e desenvolvida recebe o nome esotérico de Bodhisattva. Se nos tem dito que quem tem em seu coração o Bodhisattva desperto, nada tem que temer dos senhores da lei, até eles o respeitam, porque pode negociar com eles e sair vitorioso. O Bodhisattva é um tesouro que todas as gentes do mundo oriental aspiram ter. Quem possui o Bodhisattva, obviamente, chegará à iluminação. Todos queremos ver o que há de telhas para cima, todos queremos tocar as grandes realidades do ser, mas isso somente é possível mediante a iluminação. Se nos tem dito, em ciência esotérica oriental, que antes de que nasça em nós o Bodhisattva, deve nascer o Bodhisattva. Quer dizer, que necessitamos despertar a consciência primeiro que tudo. Uma consciência dormida, uma consciência hipnotizada não pode saber nada de Deus, nem do real, nem da verdade, nem de isso que está mais além da morte. Uma consciência dormida o único que pode, é viver em virtude de seu próprio condicionamento. Necessitamos despertar, saber o que há mais além da morte, saber o que existe realmente no umbral do mistério. Desgraçadamente, as gentes continuam com a consciência dormida. No mundo oriental se diz que, quando a consciência desperta, esta se transforma no Bodhisattva. Obviamente, este, em si mesmo, significa múltiplos poderes cósmicos. Sim, se fala de faculdades transcendentais, mas estas só surgem em nós quando a consciência desperta. O ouro espiritual do Bodhisattva é grandioso, sublime, terrivelmente divino. Necessitamos nós, em verdade, do ouro da consciência desperta, só assim poderemos chegar a experimentar o real, isso que não é do tempo. Há dois aspectos muito importantes na vida, meus queridos amigos. Um é este mundo doloroso em que vivemos, ou seja, o mundo da relatividade, e o outro é o vazio iluminador. Obviamente, o vazio iluminador está mais além do corpo, dos afetos e da mente. Nós vivemos, no mundo da relatividade, aqui, onde tudo se processa em virtude dos opostos, bem e mal, alegria e dor, vitória e derrota, etc., etc., etc. Neste mundo do dualismo conceptual, tudo é amargura, nascer é dor, viver é dor, dor é a velhice e até na morte a dor. Nós necessitamos liberar-nos do mundo da dor, necessitamos dar o grande salto para cair no vazio iluminador, mais além do corpo, dos afetos e da mente. Ninguém poderia, na realidade de verdade, dar o grande salto se não houvesse aniquilado o querido ego. Quer dizer, se não houvesse dissolvido o eu da psicologia. Necessitamos pulverizar o ego, se queremos dar o grande salto. Amigos, é bom que vocês entendam que existem muitos céus e também esta terra dolorosa. O vazio iluminador, em si mesmo, está muito mais além dos céus e da terra. O vazio iluminador é o que sempre tem sido e o que sempre será, é a vida que palpita em cada átomo, como palpita em cada sol. Nós necessitamos adquirir a verdadeira liberdade do ser, até lograr a dita a que temos direito, conseguir a felicidade autêntica do ser, sair desta cárcere da dor em que nos encontramos, abandonar este oceano das amarguras. Mas isto somente é possível mediante o grande salto, caindo no vazio iluminador. Há religiões no mundo que nos oferecem muitas formas de santificação. Eu quero lhes dizer a vocês que no vazio iluminador não há santos, que está mais além da santidade. Os santos são grandiosos, mas eles nascem por seus méritos em alguns céus inefáveis e depois voltam a nascer nesta terra de dor. Devemos libertar-nos dos céus e da terra, queremos a verdade e nada mais que a verdade, custe o que custar. Esta não nos a podem oferecer as escolas espiritualistas, nem as seitas, nem as religiões, nem tampouco as escolas de tipo materialista, nem o marxismo-leninismo, nem sua dialética. Porque, repito, espiritualismo e materialismo não são mais que os dois polos da substância universal homogênea que originalmente está depositada entre o caos. Nada sabem os materialistas e os espiritualistas sobre essa substância que se chama matéria. Nós necessitamos dar o grande salto e cair no vazio iluminador, e as escolas de direita ou de esquerda não podem dar-nos a experiência da verdade. Amigos, chegou a hora de entender estas questões profundamente em todos os níveis da mente. Muito, tenho dito, se admira aos grandes místicos, aos grandes santos. Mas digo,
eles também, não somente nascem nos céus, senão que de regresso voltam a este vale de amarguras, a esta terra dolorosa. Necessitamos libertar-nos desta roda fatal do samsara e entrar no vazio iluminador, mais além desta maquinaria espantosa da relatividade. Assim, pois, o vazio iluminador e a relatividade são também, no fundo, duas antíteses. O vazio iluminador, no fundo, não é mais que a antessala da grã realidade, da talidade. Necessitamos em verdade não somente alcançar o vazio iluminador, senão, posteriormente, submergir-nos na grande realidade, na verdade. Jesus o Cristo disse: "Conhecei a verdade e ela vos fará livres." Digo, em verdade, queridos amigos, que nós temos aqui, nesta escola, métodos, meios, como para que vocês possam conhecer diretamente a verdade. Lhes ensinamos e lhes ensinaremos aqui a técnica da meditação, e um dia chegará em que a consciência de vocês poderá desengarrafar-se de entre o eu, de entre o ego, de entre a pessoa humana, para experimentar, em verdade, isso que não é do tempo, isso que é a verdade. É necessário saber que a humanidade tem sido vítima de uma grande ilusão, porque, de um lado, as escolas da direita com seus pontífices do Deus Espírito, e do outro, as escolas da esquerda com seus pontífices do Deus Matéria, uns e outros estão hipnotizados. Por que polarizar-se unicamente com a direita ou com a esquerda é algo incompleto? Necessitamos compreender, e repito, e tenho repetido muitas vezes esta noite, que isto que chamamos matéria não é mais que uma substância homogênea com dois polos, positivo e negativo. É necessário que não sejamos vítima da luta destes dois polos. Vejamos nós que mais além destes dois polos está a síntese, que a síntese disto é que este mundo não é mais que uma substância homogênea cristalizada, e que em seu estado original é anímica, é divinal. Entendido isto, compreendendo que as escolas de direita ou de esquerda não podem, de modo algum, entregar-nos a verdade, devemos buscar dentro de nós mesmos, devemos autoconhecer-nos a si mesmos, devemos autoexplorar-nos a si mesmos, para saber quem somos, de onde vimos e para onde vamos, não porque outros nos digam ou nos deixem de dizer, senão por si mesmos. É óbvio que se nos autoexploramos, repito, encontramos ao eu da psicologia. E este é o eu que nos interessa estudar, este é o que sofre, este é o que tem tantas aspirações, este é o que tem que pagar aluguel de casa, este é o que tem que pagar impostos, este é o que tem que criar filhos, este é o que tem que cumprir obrigações, etc. Que é? De que serve que continuemos uma vida mecânica, cheia de hábitos equivocados? Mais vale que de uma vez nos dediquemos ao conhecimento de si mesmos. Faz-se necessário conhecer-nos para que nossa consciência desperte. Uma consciência desperta, um bodhisattva desperto, é de um valor inapreciável. Para aqueles que sabem de esoterismo, lhes direi o seguinte: se um bodhisattva não tem o bodhisattva desperto, não pode servir aos propósitos de seu Deus interior profundo, não poderá compartilhar as leis dos Budas, não poderá trabalhar com o círculo consciente da humanidade solar, que opera sobre os centros superiores do ser. Quem queira, por exemplo, conhecer a alta magia, necessita, antes que tudo, aprender-se de memória todos os mantras, todos os exorcismos, todas as conjurações, etc. Similarmente digo, também, que aqueles que queiram chegar a compartilhar a vida dos deuses, que aqueles que queiram compartilhar a vida dos seres inefáveis, que aqueles que queiram compartilhar a vida dos Budas e dos cristificados, necessitam, primeiro que tudo, despertar sua consciência, porque com a consciência dormida não pode um ver, ouvir, tocar e palpar as grandes realidades dos mundos superiores. Com a consciência dormida não pode ser um investigador do real, com a consciência dormida não pode na realidade de verdade, entrar em contato com o círculo consciente da humanidade solar, que opera sobre os centros superiores do ser. É indispensável, antes que tudo, despertar a consciência aqui e agora. Sim, digo, em verdade, que vocês estão dormidos e que devem despertar. É no terreno da vida prática, em relação com nossos familiares, na rua, no templo, na escola, etc., onde nossos defeitos escondidos afloram, e se nos achamos alertas e vigilantes como o vigia em época de guerra, então os vemos. Defeito descoberto, deve ser estudado, analisado, compreendido profundamente em todos os níveis da mente. Quando tem compreendido um defeito psicológico, deve desintegrá-lo, reduzi-lo à poeira cósmica.
A mente, por si mesma, não poderia jamais alterar radicalmente nenhum defeito de tipo psicológico. A mente somente pode rotular os defeitos, passá-los de um departamento a outro, etc., mas jamais aniquilá-los. Necessitamos de um poder que seja superior à mente, de um poder que possa desintegrar nossos defeitos psicológicos para liberar nossa consciência, para despertá-la. Afortunadamente esse poder se acha em estado latente dentro de cada um de nós. Quero referir-me, em forma enfática, a Devi Kundalini Shakti, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Ela é uma variante de nosso próprio ser, ela, e somente ela, pode ajudar-nos. Recordemos nós a Cibeles de Creta, ou a Tonantzin de nossos antepassados mexicanos, recordemos a Ísis morena da terra egípcia, a Diana caçadora da terra sagrada dos helenos, a Maria, Mará. A Deus Mãe. Existe no fundo de nossa consciência e é uma parte de nosso ser. Por esse motivo, todas as religiões ortodoxas do passado lhe renderam culto. Mará, Stella Maris, pode ajudar-nos neste trabalho de desintegração de nossos defeitos psicológicos, a condição de havê-los compreendido previamente, em todos os recantos da mente. Quando um o tem entendido a fundo, quando um tem descoberto um defeito e o tem analisado, então está preparado para sua desintegração. Bastaria somente concentrar-se em Stella Maris, a Mãe Cósmica Divinal que em nosso interior existe, e suplicar-lhe, em forma enfática, reduza a pó tal defeito. O resultado não se fará esperar e o mesmo se converterá em poeira cósmica, liberando o percentual de consciência que tem ali engarrafado. Assim, meus queridos amigos, por esse caminho, aniquilando os agregados psíquicos que em seu conjunto constituem o ego, o eu, o mim mesmo, o si mesmo, lograremos o despertar da consciência. Como poderia alguém, por exemplo, com consciência dormida, compartilhar a vida dos grandes iluminados? Necessitamos despertar, e isso é imprescindível, inadiável, urgente, inaprazável. Amigos, quem tem a consciência desperta pode enfrentar-se aos piores inimigos e jamais será vencido. Quem tem a consciência desperta, na realidade de verdade poderá penetrar no fundo dos oceanos e entrar nos palácios da serpente. Quem tem a consciência desperta gozará a dita do espírito puro. Assim, amigos, que chegou a hora de compreender a necessidade de despertar. Triste, é muito triste viver dormido. Neste terreno das inquietudes esotéricas transcendentais, há em verdade duas correntes definidas que há que tratar de compreender. De um lado temos nós aos Budas Pratyeka's e Sravaka's, eles trabalham sobre si mesmos, cumprem seus deveres na vida, são, na realidade de verdade, seres que têm buscado sua libertação individual, mas nunca têm encarnado ao Cristo cósmico. E do outro lado temos, em verdade, aos Bodhisattvas de compaixão, aqueles que, havendo criado os corpos existenciais superiores do ser, quer dizer, os corpos mercuriais, se têm dedicado a trabalhar com o terceiro fator da revolução da consciência, se têm sacrificado pela humanidade. Esses, os Bodhisattvas que através de distintas eternidades têm vindo entregando seu sangue por todos os povos, esses, precisamente esses, são os que em verdade vêm a receber mais tarde a iniciação venusta, e nesse grande evento cósmico encarnam ao Cristo. Escrito está, ao que sabe a palavra dá poder, ninguém a pronunciou, ninguém a pronunciará, senão somente aquele que o tem encarnado. H.P. B chama Bodhisattvas aqueles que têm os corpos existenciais superiores do ser, mediante o cumprimento do dever parlok do ser. Mas falando em rigoroso esoterismo crístico e budista, chegamos à conclusão de que Bodhisattvas, realmente, só são aqueles que se têm sacrificado pelas humanidades planetárias através de sucessivos Mahamanvantaras. Só eles, os Bodhisattvas, podem chegar à onisciência. Chegasse ao estado bodhisattvico mediante o sacrifício pela humanidade, lutando por levar esta doutrina a todos os povos da Terra, sem diferenças de raça, credo, casta ou cor. Chegasse a Bodhisattva lançando-se, por todas estas ruas de Deus, com a palavra que cria e volta novamente a criar, chegasse a Bodhisattva amando a nossos inimigos, abençoando aos que nos maldizem e perseguem, chegasse a Bodhisattva beijando o chicote do verdugo. Digo, em verdade, que aqueles que não sejam capazes de sacrificar-se pela humanidade, não poderão jamais chegar a ser Bodhisattvas.
Aquele que despertou sua consciência, falando em linguagem oriental diríamos, aquele que despertou seu Bodhisattva, obviamente nunca poderia ser detido em seu caminho rumo à grande realidade. Nem os Budas pratyeka's poderiam detê-lo em sua marcha, marcharia com passo firme e decidido rumo à libertação final. Eis aí, pois, a vantagem de trabalhar com o terceiro fator da revolução da consciência, o do sacrifício por nossos semelhantes, o do amor por todos os seres que povoam a face da Terra. Esse é o caminho que conduz ao estado bodhisattvico. Chegar a encarnar ao Cristo íntimo é o evento cósmico mais formidável de todo o universo. Mas só poderia chegar-se a encarnar ao Verbo, à grande palavra, ao Senhor de perfeições, quando se tem chegado ao estado bodhisattvico. Por isso eu convido, a todos os que estão aqui presentes, para estudar a doutrina e marchar pelo caminho do sacrifício rumo à libertação final. Assim, e só assim, se pode chegar ao estado bodhisattvico. Meus queridos amigos, entendam, compreendam que o amor é o fundamento de tudo o que é, tem sido e será. Só amando a nossos piores inimigos, devolvendo bem por mal, poderíamos em verdade, meus amigos, chegar ao estado bodhisattvico. Só levando a palavra com humildade, de porta em porta, às gentes, só chamando as multidões para que nos escutem, poderíamos chegar ao estado bodhisattvico. É urgente entender que o Bodhisattva, quer dizer, a consciência desperta, é um dom precioso, extraordinário, mas nós não temos sabido aproveitar esse dom e temos a consciência dormida, estamos hipnotizados, vivendo como máquinas em um mundo terrivelmente doloroso. Todos querem dita alegria, mas a alegria não é possível lográ-la enquanto a consciência esteja hipnotizada. Há gentes que me escrevem de todas as partes, desejando melhorar a situação econômica, desejando mais, melhorar as circunstâncias da vida prática. Obviamente, não é possível melhorar se não passamos a um nível superior do ser. Dentro deste nível em que nos encontramos, existem os sofrimentos que nos rodeiam atualmente, as circunstâncias que atualmente nos vêm diariamente. Somente poderíamos mudar de vida se passamos a um nível superior do ser. É necessário saber que por baixo de nós existe um nível inferior do ser, por cima de nós existe um nível superior do ser. A cada nível do ser lhe corresponde uma série de circunstâncias, boas ou más. Se queremos mudar de vida, melhorar a situação, ser diferentes, necessitamos passar a um nível superior do ser. E isso somente é possível destruindo os agregados psíquicos que levamos em nosso interior. À medida que vamos eliminando, desintegrando nossos defeitos psicológicos, iremos passando a degraus cada vez mais e mais elevados do ser, e por último, chegará o dia em que passaremos ao nível superior do ser, ao nível mais elevado, e então virá a libertação final. Entretanto, antes de que isso venha a nós, antes de que a grande realidade venha a nós e nós a ela, necessitamos passar pela aniquilação budista, desintegrar a totalidade do ego, do eu, do mim mesmo, do si mesmo. Meus amigos, para chegar ao despertar completo, se necessita ter tenacidade no trabalho, diariamente lutar incansavelmente, vigilando-nos a si mesmos na casa, na rua, entre os amigos, no trabalho, etc., e defeito que descobramos em nossas palavras, em nossos olhares, em nossos pensamentos, devemos aniquilá-lo. Se perseveramos assim, se vamos compreendendo a necessidade de trabalhar com cada defeito que surge em nós, a consciência irá despertando progressivamente. Assim, algum dia, a consciência estará totalmente desperta. Eu lhes digo a vocês, em verdade, que o ouro mais precioso que existe, é o ouro do ser, é o ouro do Bodhisattva, quer dizer, da consciência desperta. O ouro que chega a resplandecer no corpo astral, ou na mente, ou na vontade, em qualquer dos corpos existenciais superiores do ser, tem sido proporcionado pelo Bodhisattva, quer dizer, pela consciência desperta. A consciência desperta é um tesouro apreciadíssimo. Vejam vocês, se alguém vai aprender o esporte aquele de lançar flechas em um alvo, o primeiro que terá que fazer é aprender a parar-se em terra, colocar seus pés como é devido, suas pernas na postura apropriada e logo, sim, poderá disparar as flechas ao alvo, e esta irá parar no alvo com absoluta segurança. Similarmente digo,
Antes de que nós possamos saber algo sobre o real, sobre a verdade, devemos aprender a fundamentar-nos na consciência desperta, devemos despertá-la e aprendermos a basear-nos nela para poder, em verdade, trabalhar conscientemente nos mundos mais elevados. Os grandes problemas do universo deixam de existir quando a consciência está desperta. A consciência, quer dizer, o Bodhisattva no mundo oriental, é o fundamento básico em que devemos nos apoiar para poder lançar-nos às altas explorações nos mundos cósmicos. Mas uma consciência dormida nada pode fazer, uma consciência dormida viverá sempre em profundas trevas. Amigos, chegou a hora de entender o que é o valor da consciência desperta. Alguma vez vocês terão ouvido falar sobre o leite de uma leoa. Se uma gota de leite de leoa se depositasse entre um recipiente cheio de leite de vaca, verão vocês como a gota de leite da leoa não se confundirá com o leite da vaca e cairá ao fundo do recipiente sem se confundir, ou flutuará entre o líquido elemento. Assim também é o Bodhisattva desperto, a consciência desperta. Quem tem a consciência desperta poderá viver entre todas as perversidades do mundo sem se confundir com as mesmas, poderá descer aos mundos infernos sem se confundir com as perversidades dos demônios. Será forte, no sentido ético da palavra. Assim, meus amigos, que a consciência é maravilhosa, mas não a temos sabido aproveitar. Existe a ciência da consciência, que é grandiosa. Chegou a hora de entender, meus amigos, que mediante a consciência desperta é possível dar o grande salto para cair de cheio na grande realidade da vida livre em seu movimento, mais além desta maquinaria dualística e espantosa da relatividade. Todos nós somos vítimas da lei, o karma cai sobre cada um de nós como um raio de vingança. Erramos e voltamos a errar, e o karma nos castiga e nos volta a castigar. Estamos em um mundo de causas e efeitos. Cada palavra dura, por exemplo, que nós pronunciamos, cairá mais tarde sobre nós como um raio de vingança. Fazemos o mal e recebemos o mal, e não há efeito sem causa nem causa sem efeito. Esta é a maquinaria da relatividade. Dentro desta maquinaria da relatividade tudo se processa de acordo com a lei de causa e efeito. Todo este encadeamento terrível de causas e efeitos nos tem escravizados neste vale da amargura, nesta poeira cósmica. Neste mundo de associações e combinações, o único que existe é a dor. Necessitamos sair-nos deste mundo de combinações e dar o grande salto para cair no seio do vazio iluminador, e posteriormente, entrar na grande realidade, na talidade, na vida livre em seu movimento. Mas isto não seria possível se não nos autoexplorássemos profundamente para descobrir nossos defeitos psicológicos, ira, cobiça, luxúria, inveja, orgulho, preguiça, gula, etc. São os múltiplos defeitos que em nosso interior carregamos, e cada um destes é cabeça de legião. Na doutrina egípcia se fala dos demônios vermelhos de Sete. Estes são os agregados psíquicos que levamos em nosso interior, as personificações vivas de nossos defeitos psicológicos. É necessário desintegrá-los, convertê-los em pó da terra, em pó cósmico, para despertar a consciência e dar o grande salto, o atrevido salto que nos permitirá cair no vazio iluminador e posteriormente ingressar no seio da grande realidade. Mas este não é um salto de tipo evolutivo. A evolução é a irmã gêmea da involução, são leis mecânicas deste mundo da relatividade. E nenhuma destas duas leis poderiam permitir-nos o ingresso à grande realidade. Não é mediante evoluções incessantes, através de milhões de vidas, como poderemos, um dia, chegar à grande realidade, não. Os inumeráveis nascimentos e as leis da evolução e da involução, giram aqui, neste universo da relatividade, incessantemente. E nenhuma destas duas leis, de evolução e involução, poderão permitir-nos dar o grande salto. Necessitamos, em verdade, ser revolucionários, rebeldes, dar o grande salto custe o que custar, e isto somente é possível rompendo cadeias, destruindo todas essas perversidades que em nosso interior levamos, todas essas barbaridades que nos fazem infelizes, desgraçados. Só assim, meus queridos amigos, poderemos dar o grande salto. Há santos virtuosos e inefáveis que as religiões reverenciam, que têm méritos, mas estes, em última síntese, somente, como já lhes disse, lhes permitirão nascer nos céus do espaço ou na terra dolorosa, mas nunca ingressar no seio da grande realidade. Ali não há santos,
No seio da grande realidade somente existe a vida livre em seu movimento, os homens que se têm libertado do si mesmo, os que os têm destruído na vida, os que se têm rebelado contra a maquinaria horrível da relatividade. É a revolução em marcha, o que necessitamos, se queremos a libertação final. Só assim chegaremos onde temos que chegar, à autêntica dita, a que temos direito, a dita inesgotável. Mas necessitamos romper cadeias, revolucionar-nos contra tudo o que existe atualmente na direita ou na esquerda do mundo, compreender que a matéria não é mais que uma substância homogênea que, em última síntese, advém maravilhosa do caos inefável, do espaço ilimitado, do divinal, e não nos deixar polarizar pelas escolas de direita ou de esquerda, de espiritualismo ou de materialismo. Que sabem, por exemplo, os pontífices das religiões sobre o real, sobre a talidade, sobre isso que está mais além do corpo, dos afetos e da mente. Poderão ter lido os ensinamentos dos iluminados, mas não as têm realizado em si mesmos e portanto não têm experimentado nada. E que sabem os pontífices do materialismo sobre a matéria? Nada. Olhemos nós a matéria, um pedaço de ferro, que vemos ali. Matéria, dirão os materialistas, mas também lhe chamam matéria a um pedaço de vidro, empirismo puro, diríamos, entre parênteses. Mas esses átomos que giram ali, ao redor de seus centros gravitacionais com suas cargas elétricas, que significa? Nada sabem eles sobre isso. Somente sabem que os íons giram ao redor de seus elétrons e entendem algo de prótons, etc., mas nada mais. Nós dizemos que existem partículas ígneas dentro desses átomos, almas ígneas. E essas almas ígneas são na realidade extraordinárias. Essas almas ígneas, essas partículas ígneas, são as que tecem e destecem, incessantemente, isso que se chama matéria, isso que muitos chamam matéria, questão de nome, porque a substância ninguém a conhece. Há magos no Oriente, que atuam sobre essas almas ígneas ou partículas ígneas metidas dentro dos átomos, e por meio delas fazem prodígios extraordinários. Assim que, em última síntese, estes átomos levam também isso que se chama de espírito ou fogo. É bom entender que essas cargas elétricas dos átomos são conscientes, são as almas ígneas. Entendendo isto, entendendo que em tudo existe o espírito, vale a pena que reflitamos um pouco. Que sabem os físicos sobre a substância em si? Nada, absolutamente nada. Portanto, a hora tem chegado em que nós, passando mais além das cargas elétricas dos átomos, ou as cargas à inversa na antimatéria, nos dediquemos à autoexploração de si mesmos, com o propósito de saber algo sobre nós mesmos, algo sobre nosso próprio ser. A isso nos temos dedicado e esse é o propósito dos ensinamentos que aqui temos. Cada quem é livre de investigar na física, na química, onde queira, mas o mais importante para nós é investigar-nos a si mesmos, autoexplorar-nos profundamente. Só assim chegaremos aonde devemos chegar, meus queridos amigos. A consciência, repito, é valiosa e vale a pena que ponhamos atenção nela. Mas, para despertá-la, para tirá-la do estado de sopor em que se encontra, necessitamos aprender a auto-observar-nos diariamente, isto com o propósito de autodescobrir-nos. Não há dúvida de que em todo autodescobrimento existe autorrevelação. Quando um descobre um defeito e o desintegra, conhece uma nova verdade, recebe uma mensagem de luz, aprende algo novo. Assim é como diariamente podemos alimentar-nos com o pão transubstancial vindo do alto, que é o pão da sabedoria. À medida que vamos desintegrando o ego, nos iremos alimentando com o pão da sabedoria. Entretanto, antes de desintegrar o ego, o único que tem os seres humanos em sua mente são ideias, e teorias e mais teorias, e como dissera Goethe, toda teoria é cinza e só é verde a árvore de douradas frutas, que é a vida. Aos missionários gnósticos me dirijo também esta noite. Eles vão seguindo pelo caminho bodhisáttvico, porque sacrificando-se pela humanidade, estes missionários vão avançando por essa senda que um dia há de convertê-los em bodhisattvas. Eles estão trabalhando para algum dia, mais tarde, através do tempo, chegar a encarnar ao Cristo íntimo. Eis aí o mérito dos bodhisattvas, mas é também lamentável que alguns missionários ainda tenham a forma de pensar que tinham antes de entrar nestes estudos. Os missionários, em verdade, necessitam transformar sua forma de pensar, ser distintos, para que possam mostrar o caminho a outros.
Existem também missionários que atualmente marcham muito bem, marcham vitoriosos pela senda das grandes realizações e que prometem muito para o estado bodhisattvico. A eles, naturalmente, não posso menos que fazer-lhes chegar minhas felicitações e minhas saudações. Amigos, é bom entender, de uma vez e para sempre, que à medida que nós vamos avançando por este caminho doloroso, surgirá em nós o eu do automérito. Entendase que nós seremos vítimas desse eu. Devemos ser vigilantes quando trabalhamos pelo despertar da consciência, porque todos temos tendência a dar vida ao eu do automérito. Em verdade que nós não temos méritos de nenhuma espécie, porque méritos unicamente os tem o Pai que está em segredo, Ele e só Ele. O eu do automérito pode entravar os passos que levamos rumo à grande realidade. Isso de crer que merecemos tudo, é um absurdo, porque nós nada merecemos. Mas o eu do automérito nos fará crer dignos de todo mérito e nos deterá no caminho, será óbice para o avanço rumo à grande realidade. O eu do automérito pode levar-nos a nascer em alguns céus inefáveis e logo nos trará de regresso a este vale de lágrimas. Reconheçamos que nós nada valemos, nada somos, que o único digno de louvor e mérito é nosso Pai que está em segredo. Se assim o fazemos, se assim procedemos depois de haver examinado todo o curso de nossa equivocada existência, se dissolverá em nós o eu do automérito. É também necessário saber que existe o eu do orgulho místico, a tendência a crer nos deuses, a crer nos inefáveis, a crer nos poderosos, senhores do universo, grandes iniciados com tantas e tantas iniciações. Isto nos leva pelo caminho equivocado, porque é urgente entender que há 3 tipos de relações. 1. A relação com nosso próprio corpo. Se nós não sabemos relacionar-nos com nosso próprio corpo, nos enfermamos. 2. A relação com o meio ambiente em que nos movemos. Se não sabemos relacionar-nos com as gentes, formamos conflitos. 3. A mais importante relação é a relação consigo mesmo, com as distintas partes autônomas e autoconscientes de nosso próprio ser. Para poder chegar ao êxtase, ao samadhi, à experiência da grande realidade, se necessita, antes que tudo, aprendermos a relacionar, não somente com as distintas partes de nosso próprio ser que em nosso interior carregamos, senão ainda mais, com a parte mais elevada de nosso próprio ser, quer dizer, com o nosso Pai que está em segredo, com o ancião dos dias, com a verdade das verdades, com o oculto do oculto. O orgulho místico, o envaidecimento, crer nos deuses, sentir-nos inefáveis, é óbice, obstáculo para a relação correta e perfeita com as distintas partes do ser, e mais ainda, com a parte mais elevada do ser. E quem não aprende a relacionar-se com as distintas partes do ser, e muito especialmente com a parte mais alta do ser, não poderá chegar a experimentar nunca isso que é a verdade, isso que está mais além do corpo, dos afetos e da mente. Chegou a hora de entender, também, meus queridos amigos, que o psiquismo inferior não pode levar-nos nunca à grande realidade. No mundo abundam demasiados psíquicos inferiores, aqueles que gostam pondo as mãos sobre uma mesa para que esta se mova, aqueles que gostam hipnotizando a outros, aqueles que gostam em sessões mediúnicas ou espíritas, aqueles que creem que mediante o desenvolvimento de certos poderes psíquicos podem chegar à verdade. Obviamente, o psiquismo inferior só serve para atar-nos mais e mais a esta maquinaria horrorosa da relatividade. Nós necessitamos chegar à parte mais alta do ser, e não é possível isto se nos entretivermos com o psiquismo inferior. É necessário entender, meus queridos amigos, que as faculdades mais nobres do ser somente podem despertar em nós com a destruição do mim mesmo, do ego, quer dizer, passando pela aniquilação budista. Há uma faculdade conhecida como intuição. A intuição tem distintos graus, mas a forma de intuição mais elevada só é a do tipo chamado Prajnaparamita, que é a faculdade que nos permitirá chegar algum dia a experimentar, mediante a consciência desperta, isso que não é do tempo, de isso que está mais além do corpo, dos afetos e da mente, isso que no Oriente se chama taridade, mais além do vazio iluminador. Mas quem queira chegar ao despertar do grau mais elevado da intuição Prajnaparamita, necessitará do despertar total da consciência. Só assim o logrará.
Assim que não se despreze eliminar os defeitos psicológicos, que não se lhes olhe como questão meramente de tolos, que não se creia que é algo meramente sectário de tipo pseudo-religioso ou pietista. Que se entenda, de uma vez e para sempre, que isto da eliminação de agregados psíquicos pertence à ciência da consciência, que se entenda, de uma vez e para sempre, que é o mais importante. Porque enquanto a consciência esteja embutida entre o ego, entre os defeitos, entre o ódio, entre a ira, entre a inveja, entre os ciúmes, etc., o despertar da consciência será algo mais que impossível. Há uma tendência, sempre geral, a subestimar isto da eliminação dos defeitos. Muitos dos que vêm às nossas fileiras estudam o esoterismo gnóstico, mas subestimam, totalmente, a questão da eliminação dos defeitos psicológicos, lhes cheira como a pseudo-religiosidade, como a questão cansativa escutada desde a infância, não sabem entender, realmente, o que é a ciência da consciência. Amigos, não estou convidando-os a santificações nem a puritanismos de nenhuma espécie. Estou unicamente indicando-lhes o caminho da morte mística, o caminho da aniquilação budista e da grande realidade. Amigos, em verdade quero lhes dizer a vocês, em forma enfática, que nem os materialistas nem os espiritualistas, nenhum destes dois polos da substância única, podem dar-nos a experiência do real. Chegou a hora de autoexplorar-nos, de autoconhecer-nos, para poder saber quem somos, romper cadeias e dar o grande salto no vazio iluminador. Paz inverencial. Aplausos. A síntese da verdade e os dois polos. Estudante, mestre, não sei se entendi bem, que tampouco gostaria de tomar como crítica ao materialismo e à religião, senão como uma observação, porque em nenhum momento digo nada mal intencionado, a humanidade necessitaria caminhar, estimaria eu, em dois pés. Aclaro minha pergunta, porque sinto eu que não sabemos apreciar esses dois aspectos, e que sim será necessário, pois, encontrar a verticalidade, caminhando nesses dois pés, precisamente, nem a um extremo nem ao outro. Não sei você compreendeu minha pergunta. Mestre, me alegra muito esta pergunta, está bastante interessante. Indubitavelmente a escola materialista com sua dialética, pois, investiga no campo da física, da química, na biologia, etc., etc., e obviamente, rende culto, pois, ao Deus matéria. Não quero dizer que suas conclusões todas sejam inúteis, porque isso seria absurdo. Temos aviões nos que podemos voar, temos automóveis para nos transportarmos, temos ciência médica, etc., e isto não se pode tampouco desprezar, porque nos presta serviços em alguma forma e de alguma maneira. No que se refere ao terreno espiritualista, pois, obviamente que existem muitas seitas, escolas, religiões, algumas delas, indubitavelmente, têm entregado os ensinamentos dos grandes mestres, dos grandes iluminados. Mas na realidade de verdade, ainda que sejam úteis todas as religiões para o bem dos povos, não quer dizer isto que possam entregar-nos a libertação, não. Os espiritualistas, os religiosos, os místicos, tampouco têm experimentado em suas seitas isso que é a grande realidade, à exceção de seus fundadores e dos discípulos mais seletos. Assim, pois, nem os da direita, nem os da esquerda podem salvar-nos. Porque, repito, espiritualismo e materialismo são os dois polos dessa substância que a tem denominado matéria. Essa é uma substância homogênea, em si mesma contém os dois polos. Esses dois polos são propriedade dessa substância. Que algumas gentes se polarizam com a corrente de esquerda e estudam o materialismo dialético, que outras se polarizam com a corrente direita e estudam a parte espiritual ou o polo positivo da matéria. Mas nem o polo positivo, nem o negativo nos podem conduzir à grande realidade. Necessitamos resolver o problema das antíteses mediante a síntese. A síntese nos leva a compreender que essa substância chamada matéria, em suas origens, é homogênea, puríssima, virginal, divinal, que antes de cristalizar na forma em que atualmente existe, dormiu entre o caos como um germe, contendo, em si, todas as possibilidades. Mas que através do tempo, surgiu a existência, que se bipolarizou em tendências opostas, até ser o que atualmente é. O polo positivo se necessita, o negativo, se necessita, porque são os dois polos dessa substância. Mas, repito, a solução da luta entre os opostos, está dando salto à síntese,
e compreendendo que só um monismo transcendental pode levar-nos à compreensão do que é a grande realidade. Não tenho atacado a nenhum dos dois polos, sublinho, unicamente os tenho mostrado como são e aclaro, que mediante o salto vertical chegamos à síntese. Esse é um monismo transcendental que nos leva a chegar a compreender que, em última síntese, a matéria é uma substância imperecível, eterna, divinal, virginal, puríssima. Isso é tudo. Alguma outra pergunta? Estudante, mestre, por que é necessário que sejamos muitos os chamados e poucos os escolhidos, dentro da hecatombe que se avizinha? Mestre, bom, realmente existe a lei da seleção natural. Há aves, por exemplo, que nascem, e ao pouco tempo de nascer têm que emigrar a outras latitudes, e muitas não resistem semelhante viagem e perecem. Também é muito certo que de muitos peixes que nascem não todos sobrevivem, certa quantidade morre antes de ter se desenvolvido. É a lei de seleção do mais forte, que é uma lei natural. Existimos muitos milhões de pessoas sobre a face da Terra, uns afiliados às escolas de direita, outros às de esquerda, mas verdadeiramente são poucos os seres humanos que se têm resolvido a trabalhar, a marchar pelo caminho do centro, pelo caminho revolucionário interior. São muito poucos os que se têm resolvido abandonar as escolas de extrema-direita e de extrema-esquerda, para autoexplorar-se a si mesmo, para autoconhecer-se, para transformar-se. Por esse motivo, não todos logram, pois, salvar-se do grande cataclismo que se avizinha. Não todos logram ser seletos, não todos servem para a conquista da grande realidade. Isso é tudo. A ver, toma a palavra. Estudante, como se poderia chamar a uma pessoa que não é nem está de parte do materialismo, nem de parte do espiritualismo? Mestre, bom, se não se tem proposto essa pessoa autoexplorar-se a si mesma, se lhe poderia denominar morno, e já sobre isso, o Cristo falou claramente no Evangelho dizendo, sede frios ou quentes, mas não mornos, porque aos mornos os vomitarei de minha boca. Isso é tudo. Todo o que queira perguntar, pode perguntar. E o que queira refutar, pois que refute de uma vez, aqui há liberdade de palavra para todos, aqui não se proíbe a liberdade de palavra a ninguém. Estudante, me permite uma pergunta? Mestre, claro que sim, meu amigo. Estudante, bom, mestre, faz aproximadamente um ano, em uma palestra na Europa, dizia eu, que estimava que a humanidade estava vivendo as últimas etapas de uma crise de sensualidade e que a única forma de sair-nos dessa crise era uma nova síntese de fé e de sensações. A pergunta minha é a seguinte, se estima você que no gnosticismo, que estou incursionando apenas nele, se pode encontrar essa síntese de fé e de sensações? Mestre, amigo, com o maior gosto darei resposta a esta interessante pergunta. O mundo inteiro, na realidade de verdade, como você o diz, se acha em estado de crise mundial e de bancarrota de todos os princípios, estamos ante o dilema do ser e do não ser da filosofia. Isso é verdade. Agora bem, no que se refere à gnose, quero lhe dizer em forma enfática, que gnose é conhecimento, sabedoria. Por meio da sabedoria podemos nós orientar-nos. Aqui terão vocês fé, sim, mas fé consciente, não a fé do carvoeiro, senão a fé consciente. Aqui terão vocês, algo mais que simples sensações, experiências vividas do real. Se lhes entregará sistemas precisos de meditação, para a experiência direta.